O grande problema da mente humana, que é o problema que o rei Salomão identificou, é que nós partimos de pontos cegos de percepção. E entre esses pontos cegos está o fato de que nós não somos só seres espirituais, sabe? Só seres que podem mergulhar no campo do abstrato, do mundo das ideias, dos pensamentos, desconectados da matéria. Não, isso é muito difícil para nós, porque nós somos seres físicos, nós somos seres animais. Nós nascemos no mundo físico e concebemos a realidade dentro daquilo que nós percebemos no mundo físico. E o que é realidade para nós parte dessa experiência. E esse é o ponto cego. Entende? Agora, quando a gente fala do eterno e dos seres que existem antes de nós estamos falando de realidades superiores a nós, que vem antes do físico. Você tem a realidade do invisível, dos mundos superiores, e você tem a realidade física, certo? Nós somos seres físicos criados por Hashem para transcender, se elevar, mas de uma experiência física para o não físico. Qual o resultado disso? Isso é a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque a gente vai pegar tudo aquilo que vai se criar na criação, saiba, é parte do próprio pensamento dele, do que ele pensou, do que ele indagou, do que ele conjecturou. Então, assim, se a gente falar de Hashem, a gente está falando daquele que tem uma mente, sabe, incomensurável, não tem como você medir. Mas quando ele for expressar a sua própria mente para nós, ele cria a criação de uma forma que a criação ela se expresse desde a simplicidade até a complexidade. Dessa forma, a criação ela é tanto a expressão do que é complexo como do que é simples. E assim a gente passa a ter uma noção de algo muito maior que a própria criação, que é o Criador. De sorte que até a complexidade da criação, a sua simplicidade, também são criações. O que ele é? Ele é o que se revela na criação. Mas ele próprio é maior do que a sua própria revelação. Dentro desse ponto, nós fazemos parte de todo um processo criativo de autorrevelação que está se manifestando de diversas formas, de diversas maneiras, por meio de diversas inteligências, desde inteligências não físicas, metafísicas, às inteligências inferiores, ou, no caso, o ápice disso na criação, que é nós, certo? Alguém que possa ser criado dentro do mundo físico, certo? Que nasce no mundo físico, que tem percepções físicas, que entende o mundo à sua volta, mas que ao mesmo tempo tem capacidade de enxergar o não físico, indagar sobre ele e questionar. Entende? Une tudo isso, essa experiência. Então, o que nós temos no final de tudo? Nós temos a revelação mais completa de Hashem. Nós somos Adão, a nossa imagem, a nossa semelhança. Esse é o propósito do homem. Portanto, o homem nasce dentro do físico para transcender o físico e para compreender todas as realidades e no final tudo ser entregue na mão dele. Entende? Porque ele é o filho. O filho pelo qual Deus fez todas as coisas para dar para ele. Porque ele mesmo não tem necessidade alguma. Então, mas quando isso sai do plano original, quando a inteligência humana foge o propósito pelo qual Deus a criou, então nós vamos ter infinitas possibilidades também de outras coisas. Só que todas elas também foram calculadas por ele. Que ele, quando criou tudo, criou tanto as possibilidades de dar certo, como também calculou as possibilidades de não darem certos. Como nós fazemos quando nós calculamos alguma coisa. Isso é fazer uso da nossa inteligência. Então, o que o rei Salomão quer dizer? Vou tentar resumir tudo que eu quero falar para você. Que quando a inteligência humana, ela não parte de uma revelação,
de uma inteligência superior, que é o Altíssimo, que é a Hashem. Então o que você tem? Você tem ilusões. Você tem um homem tentando justificar o seu ego, você tem um homem tentando justificar desejos animalescos, entendeu? É isso que você tem. E na verdade, se você for ver, o mundo moderno é a prova de que ele estava certo. Vamos ver, por exemplo, o desenvolvimento do ateísmo. Você tem um ateísmo, né, como você negando tudo que é a revelação de Deus, e pronto. Então só o que existe é nós e a criação. Ok? E o que a gente pode descobrir da criação. Desse ponto, você começa a construir o mundo moderno, certo? A base do antropocentrismo é exatamente isso. Você eliminou Deus, você eliminou a revelação. Você tem apenas o homem e a descoberta pelo sentido da vida, mas com base naquilo que nós conhecemos do universo. Aí entra a ideia da ciência, do desenvolvimento científico, todas as áreas pelo qual a ciência se desdobra. E aí você tem um mundo onde os homens estão tentando definir a criação sem Deus. Mas onde isso termina? Vamos ver as várias correntes filosóficas que se criaram disso. Entendeu? Você tem ali René Descartes, né? Colocando ali, por meio de suas afirmações, que o ser humano não consegue perceber nada além do físico, certo? Então, tudo termina no físico, certo? E aí você vai ter depois o surgimento do niilismo, né? O niilismo, que é, em outras palavras, a razão perde seu próprio sentido de ser. Isso é, se não existe nada além da própria criação, a própria razão perde o sentido. Tem a própria capacidade de pensar, de raciocinar, perde o sentido. Entende? Porque a criação ela passa a ser apenas eventos aleatórios. Em algum momento, sei lá, algum gás ali, por algum ponto de fração de segundo, né? E criou uma reação química que criou algo diferente. E isso passa a ser de fato a existência, sabe? Não existe uma razão, na verdade, o que existe é a própria criação se formando, se moldando, e ela chega um momento e expressa você como você é. E aí quando você começa a indagar tudo, você descobre que também tudo termina no nada. Entende? Perceba, as grandes correntes filosóficas chegaram até onde? No niilismo. Entendeu? É isso que nós que as grandes correntes filosóficas chegaram. O homem hoje está mais vazio do que qualquer outra era. Poxa, nós temos tecnologia, nós temos muita coisa, temos tanta liberdade, mas continuamos vazios. Entende? E alguém pode falar, não, o sentido da vida é você trabalhar, ter um bom emprego, ter uma boa casa, conquistar bens materiais. E é isso. Ok, vai lá, faz isso. Corra atrás disso, dedique anos da sua vida para fazer isso. Não dá para conquistar isso também do dia para a noite. Mas no final, realmente a pessoa vai chegar nesse ponto? Entende? Então, na verdade, o que eu percebo é que tudo que o rei Salomão falou é o que a humanidade faz hoje. Eles estão tentando entender o sentido da vida sem uma revelação, sem Deus. Mas olha para o nosso mundo ao redor. Que mundo nós estamos criando? Esse é o ponto. Quer dizer, nós estamos chegando ao ápice da imaginação humana em criar um mundo, em reproduzir um mundo, em criar várias possibilidades de um mundo sem Deus. Até onde isso vai? Nada. Porque o próprio nada primordial não era nada. O nada primordial era alguma coisa. Então, a verdade é que a gente parte para um ponto de chegar também na ideia de revelação. Por quê? Vamos lá. A ciência moderna já começa a compreender em nossos dias a incapacidade de compreender essas coisas no universo e de dar certas respostas. Tanto que você tem hoje, dentro do academicismo científico, muito mais teorias científicas do que, de fato, comprovação. Por quê? Porque nós chegamos no nível de ciência que a gente fala assim, a nossa ciência só nos fez chegar até aqui.
A gente não vai mais. A gente precisa de quê? A gente precisa de quê para ir além? Revelação. Ou a revelação de um Deus, ou a revelação do ser extraterrestre, não importa. Terminou aqui, entende? Você chega no conhecimento até onde a ciência, nossa ciência consegue ir, e chega num ponto e você fala, a gente não tem resposta disso, não tem resposta daquilo, a gente tem teoria científica disso, teoria científica daquilo, teoria disso, teoria daquilo, mas qual dessas teorias está certa, a gente não sabe. Entendeu? Então, para mim, o homem chegou à mesma conclusão do rei Salomão. A mesma conclusão do rei Salomão. Só que ele não precisou dar toda essa volta que nós demos. Entendeu?